Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: projeto de lei quer usar a tecnologia para aumentar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Professores e estudantes lotam o auditório no segundo dia da Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce. A audiência pública discute sistema de transporte da Grande Vitória. Na segunda sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram um projeto de lei e 26 indicações ao governo do estado. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e traz os detalhes. Nicole? Olá, Luciana. Nesta terça-feira, os deputados aprovaram um projeto que pretende melhorar a qualidade de vida das mais de 800 mil pessoas com deficiência que vivem no Espírito Santo. A matéria estabelece a política estadual de incentivo à pesquisa, produção e disponibilização de recursos de tecnologia assistiva. O autor do projeto é o deputado Sérgio Majeski. Para o parlamentar, essa medida é essencial para garantir a efetiva inclusão das pessoas com deficiência. Inclusão não significa você dizer assim, olha, todo deficiente, toda pessoa com deficiência pode se matricular numa escola. Ótimo, pode. Mas o que existe de estrutura, de tecnologia para que esta pessoa com deficiência, porque as deficiências são múltiplas, né? Vai desde uma pessoa que é cadeirante, até uma pessoa surda, uma pessoa que tem múltiplos problemas. E as escolas, por exemplo, não tem nada. Então, a tecnologia assistiva é aquela que vai dar condições de que qualquer pessoa com deficiência seja efetivamente incluída. Então, assim, a tecnologia assistiva ela é fundamental para que se cumpra efetivamente o estatuto da pessoa com deficiência e que haja inclusão de verdade. E aí entra, eu citei o exemplo de escolas e universidades, mas com o tempo essas coisas precisam ser adaptadas em shoppings, nas ruas, né? De tal forma que as pessoas se sintam incluídas em qualquer lugar. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram 26 indicações ao governo do estado, a maioria solicitando melhorias para escolas da rede pública, infraestrutura e também instalação de torres de telefonia móvel e internet 3G em distritos do interior do estado. Voltamos ao estúdio. Depois da tragédia de Mariana, o aprendizado. No segundo dia do seminário Proteção ao Rio Doce, os envolvidos nos debates concordam que é preciso estar atento às pessoas e ao rio. Como proteger um rio que passou por uma verdadeira tragédia com o despejo de mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos? O questionamento direcionou o debate do seminário Proteção ao Rio Doce, dentro da programação da Semana Legislativa do Rio Doce, que acontece na Assembleia. Professores de oceanografia, representantes da OAB, da Fundação Renova, da Agência Estadual de Recursos Hídricos, do Fórum de Defesa do Rio Doce e da Defensoria Pública participaram das discussões. O auditório ficou lotado com professores e estudantes. Entre as palestras do dia, muita informação sobre o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, sobre os movimentos da lama tóxica até chegar ao mar e as consequências em todas as regiões afetadas. Depois da tragédia, todos concordam que é preciso prestar mais atenção ao rio e, principalmente, às pessoas. A proteção ambiental é muito mais do que algo só relacionado à responsabilidade dos poderes públicos, também compreende a responsabilidade de todos nós e poder municiar o indivíduo e os atingidos, né, quando a gente fala do desastre ambiental do Rio Doce, de informações e de aparelhamento para eles poderem participar efetivamente. A proteção ambiental, portanto, passa pela participação da sociedade na construção das políticas públicas. Além do olhar atual sobre as vítimas da tragédia, os palestrantes também chamaram a atenção para os impactos ao meio ambiente, a dificuldade em recuperar o que foi perdido e a necessidade de pensar o futuro. A sociedade vai entender que ela tem que mudar o entendimento dela, o olhar dela para o rio. Não só por feio, não só porque ela viu um mar de lamas, não só porque ela viu uma pastagem degradada, mas ela tem esperança que as nascentes elas possam ser revitalizadas, elas possam ser restauradas, o rio possa ter matas ciliares, os topos do morro, a gente possa infiltrar mais água no solo, para a gente ter água para abastecimento público e para toda a sociedade.
A falta de moradia não significa falta de imóveis disponíveis. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos teve acesso a esses e outros dados na reunião do colegiado. O déficit habitacional do Espírito Santo foi tema de reunião da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Um estudo da Defensoria Pública apontou que em 2014 o déficit era de pouco mais de 108 mil unidades, mesmo existindo 180 mil domicílios vagos no estado. Esses dados levam em consideração as famílias que moram em habitação precária. O déficit habitacional ele tem considerado 4 fatores, né? É a pessoa que tem um ônus excessivo de aluguel, ou seja, ela compromete até 30% da renda dela com o aluguel, né? Uma pessoa que ganha até 3 salários mínimos. Tem a questão da habitação precária, que é uma habitação que não é adequada para moradia. Tem a questão da coabitação familiar, que são várias pessoas morando na mesma unidade familiar, dividindo cômodos, e do grande adensamento populacional dentro de uma unidade específica. Então são muitas pessoas em um local só, de forma inadequada também. O estudo também mostrou que os 10 municípios capixabas mais populosos não utilizam os instrumentos legais para reduzir o déficit habitacional. A Constituição Federal, desde 1988, ela prevê alguns instrumentos para a fiscalização da função social da propriedade. Dentre eles são obrigar os particulares a fazer a utilização compulsória do imóvel, né, ou parcelamento ou a edificação, quando o imóvel não é edificado. Caso o proprietário não faça, que se aplique o IPTU progressivo, que é um IPTU que a cada ano ele vai aumentando, para que coagir mesmo o proprietário da destinação da função social da propriedade dele, e depois pode até haver a desapropriação sancionatória. São esses 3 instrumentos que, em geral, eles não são muito aplicados na maioria dos municípios brasileiros e não é diferente aqui no Espírito Santo. Para ampliar o debate, a Comissão de Cidadania vai realizar uma audiência pública, a pedido da própria Defensoria. O objetivo é reunir órgãos públicos e movimentos sociais envolvidos no tema. A gente acredita aí que os movimentos sociais, algumas outras entidades da sociedade, né, podem trazer sugestões e outras soluções aí para resolver o problema, assim. O Jornal Panorama faz um rápido intervalo e já volta. O Jornal Panorama está de volta e traz agora mais cobertura das comissões da Casa. O transporte escolar voltou a ser pauta na Comissão de Cooperativismo, trazendo desta vez uma experiência da região serrana. A Comissão de Cooperativismo debateu sobre um caso de sucesso no setor de transporte escolar. Os deputados assistiram à apresentação de uma cooperativa que existe há 16 anos na região serrana e que conta atualmente com 222 cooperados. Como na época surgiu, eram 34 pessoas, né? Para formar 34 empresas seria praticamente impossível, inviável, né? Então o cooperativismo trouxe essa possibilidade também. E ela continua sendo essa opção, né? Às vezes a pessoa, ela tem um carro, ela não tem condições de talvez abrir uma empresa, fazer uma concorrência pública, mas dentro da cooperativa, ela se filiando a uma cooperativa, ela tem possibilidade de crescer junto, né? De participar de uma licitação talvez de 30, 40 carros, né? O presidente da cooperativa elencou alguns problemas enfrentados pelo setor. Ela trabalha no interior do estado com transporte escolar. Então as estradas, elas são de difícil acesso, né? Muito buraco, esse é um problema. Tem outro problema que é a questão dos tributos, né? Que infelizmente nos últimos anos, em vez de diminuir, tem aumentado. Então isso acaba trazendo uma dificuldade muito grande, porque os impostos são muito grandes. A reunião contou também com a participação de gestores municipais. O prefeito de Vargem Alta destacou a importância do setor para os municípios capixabas.
O cooperativismo é a forma mais garantida da gente fazer o transporte escolar no município. Então, esse relacionamento é excelente, ele está em evolução. Ultimamente nós fizemos ainda a terceirização de algumas linhas no município e a preferência nossa é sempre da cooperativa. Mas como a lei ela exige a concorrência e ela dá o direito à concorrência, então a gente tem que respeitar. Mas, para a minha opinião, o cooperativismo ele precisa avançar e alcançar o êxito no transporte escolar, porque faz o transporte de qualidade, com segurança e com respeito às leis de trânsito e também o equipamento, os veículos, né, de maneira correta. O presidente do colegiado também defendeu o setor. Nós vimos aqui que o cooperativismo funciona, porque ele gera renda, trabalho, emprego e distribui esta renda. Distribui não só para os cooperados, ela fica no município onde ela é gerada. Então todo mundo ganha. E a comissão está aqui exatamente para auxiliar ao cooperativismo e, consequentemente, as cooperativas no destravamento dessas dificuldades. Então nós temos aqui questões para pontuar com o governo do estado, nós temos aqui questões para pontuar com as prefeituras e temos aqui questões para serem tratadas a nível de Congresso Nacional. Mas a comissão trabalhando e a gente sabe que nada nasce pronto e a gente vai continuar na batalha. Isso é matéria-prima para a comissão poder trabalhar. Transporte também foi pauta em outro colegiado. A Comissão de Defesa do Consumidor reuniu usuários e gestores para discutirem o transporte público na Grande Vitória. A audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor mostrou o que pensam estudantes e a CETURB sobre o transporte público na Grande Vitória. O diretor de Movimentos Sociais do Diretório Central dos Estudantes da UFES, João Alexandre White, falou primeiro. Ele criticou o aumento recente das passagens do Transcol, a qualidade do serviço prestado e também a falta de abertura para discutir o assunto com representantes do governo do estado. Precisa haver uma maior participação da sociedade civil nos rumos da política tarifária. A gente sabe que anualmente os preços dos transportes de ônibus são aumentados. Esse ano a gente sofreu um aumento de 6,25% e o governo sempre usa argumentos mentirosos, né? Dentre eles, por exemplo, um reajuste salarial dos rodoviários que já foi derrubado por decisão do TST. Então, assim, é muito importante que a sociedade civil ela participe desses mecanismos de gestão do transporte público e o governo abra as portas do diálogo. O diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Urbanos da Grande Vitória, Alex Mariano, participou do debate. Ele se colocou à disposição dos estudantes para discutir o cálculo do valor das tarifas. Também afirmou que a qualidade do sistema pode melhorar. O usuário ele é o dono do transporte. Nós temos que ouvir em todos os canais, né? Nós temos lá o 0800, temos e-mails, nós temos representação de vereadores, prefeitos, deputados. Então, essa reunião é de suma importância. O governo do estado ele veio presente, ele está sempre preparado para ouvir e construir um caminho, porque a finalidade é essa, é o bem social, é construir o caminho. Dificuldade temos, sabemos que vamos ter, mas nós temos que ouvir, nós sabemos ouvir e a partir disso aí tentar construir a forma de você percorrer este caminho. Para a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, o debate é a melhor forma de dar voz à população e melhorar os serviços prestados pelo Estado. Nós sabemos que milhões de dinheiros são gastos e ficamos na dúvida, como que gasta tanto dinheiro do povo neste governo e na entrega no transporte não tem um atendimento, não tem um resultado como deveria ter. Faltou aqui, né, que o governo pudesse aproveitar essa oportunidade e mandar o secretário para poder explicar um pouco melhor. Veio aqui o representante da CETURB, o Alex, mas é uma falta de respeito desse governo em não debater com a população capixaba. Membros da Comissão de Agricultura conheceram melhor a pedagogia da alternância, aquela que reveza a presença do aluno entre a sala de aula e o campo.
A educação no campo foi tema na Comissão de Agricultura. Representantes do MEPS, o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, apresentaram o modelo de ensino da pedagogia da alternância, caracterizado pela aplicação do que é aprendido nas salas de aula nas atividades rurais, aliando teoria e prática. A pedagogia da alternância está presente nas escolas família agrícola do Estado, criadas pelo MEPS. A pedagogia da alternância, ela parte do princípio de que a construção do conhecimento deve se dar a partir da realidade concreta do jovem, da realidade do jovem e de suas famílias. E alternando momentos de formação, de educação na escola, com momentos de pesquisa, de experimentação, de estudo em casa. Isso é fundamental para que o jovem estude, mas não perca o seu vínculo com a família, não perca a identidade com a sua comunidade, com a sua região. No Espírito Santo, existem 18 unidades de escolas família agrícola, que atendem a mais de 2.000 alunos. A estudante da Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves falou sobre a experiência de ensino no local. Estudar numa escola normal é a mesma rotina sempre. Você cria laços, mas não são laços que você realmente vê que vão para frente. É uma preocupação diferente. Quando eu entrei no sistema de alternância, a gente vê que os professores eles não se importam só com as matérias que eles estão te ensinando, eles se importam com você como um todo. Eles se importam se você está precisando de alguma coisa. Eu gosto de falar que na escola você encontra realmente uma família, um refúgio ali dentro. É por isso essa é a maior mudança na alternância. O MEPS atua há 50 anos no Espírito Santo, estado pioneiro no Brasil a implementar a pedagogia da alternância. Eu vejo que durante esses 50 anos nós tivemos uma única preocupação de todo o direcionamento do MEPS, é valorizar a vida. A educação, ela não pode olhar apenas o mercado de trabalho, ela tem que olhar todo o conjunto que envolve a qualidade de vida das pessoas. Nós temos alunos do MEPS que são médicos, que são advogados, que são professores, que são psicólogos, mas temos aqueles alunos que quiseram permanecer lá na sua propriedade e aqueles alunos que se tornaram médicos, eles são médicos diferentes. Aqueles que se tornaram advogados são advogados diferentes. Aqueles que se tornaram educadores são educadores diferentes, porque eles viram a necessidade e foram educados para isso, para proteger a vida. O MEPS é uma instituição filantrópica e faz parcerias públicas e privadas para a manutenção das escolas família agrícola. A presidente da Comissão de Agricultura disse que o colegiado vai auxiliar na comunicação do MEPS com o governo do estado. Com a descapitalização das escolas agrícolas e com o fato dela não fazer parte de alguns programas que poderia ajudar a potencializá-la, ela vem tendo dificuldades de manter o seu programa na amplitude que ele deve acontecer. E por essa razão, nós colocamos à disposição a Comissão de Agricultura, com todos os seus membros que estão engajados neste projeto de fortalecimento das escolas agrícolas, tocadas, administrada pelo MEPS, para que a gente possa ser esse canal de aproximação, de interlocução, de discussão com o governo do estado, com a Secretaria de Educação, com as secretarias municipais de educação, no sentido de estar fortalecendo esse grande projeto que tem criado cidadãos. Comissão de Saúde discute doenças ligadas aos rins. No estado, mais de 2.000 pessoas estão à espera de um transplante renal. Você já bebeu água hoje? Ela é fundamental para prevenir doenças renais. O cuidado com a saúde dos rins foi tema de reunião da Comissão de Saúde. Em pauta, a importância da prevenção. Hábitos saudáveis, alimentação, exercícios, evitar sal, condimentos, tomar bastante líquidos para urinar normalmente e evitar alguns problemas que possam vir a causar uma doença, tipo diabetes, então aí tem a ver com sedentarismo, com obesidade.
De acordo com dados apresentados pelo nefrologista, para cada pessoa com o diagnóstico de doença renal crônica, estima-se que outras 40 já têm o problema e não sabe. E para as mulheres, um alerta: nós temos mais facilidade para desenvolver esse tipo de doença. Porque a mulher mais frequentemente tem infecção urinária e a mulher tem a gravidez. E a gravidez por si só, ela manifesta algumas doenças que vêm com a gravidez e, às vezes, umas doenças que se manifestam na gravidez, doença renal que manifesta na gravidez. As mulheres também são mais susceptíveis, a incidência maior à doença autoimune. O próprio organismo reage contra os rins. No Espírito Santo, mais de 2.000 pessoas fazem hemodiálise enquanto aguardam o transplante. Uma fila longa e demorada, apesar de o estado ter estrutura para esse tipo de cirurgia. O Espírito Santo sempre esteve na vanguarda da tecnologia do transplante, mas infelizmente não tem adquirido a evolução natural que se espera com o número de transplantes. E isso faz com que as pessoas fiquem na fila do transplante, no procedimento de hemodiálise, que só aumenta e o transplante não consegue nem chegar próximo das pessoas que necessitam de tratamento pelo transplante. O debate faz parte da Semana Estadual do Rim, celebrada no mês de março. A lei que criou a data em 2015 é de autoria do presidente do colegiado, o deputado Dr. Hércules. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Continue com a programação da TV Assembleia, o seu canal cidadão. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.